Olá, saudações a todos. Eu estou aqui com mais um vídeo para tratarmos de assuntos da educação, para ampliarmos os nossos conhecimentos e no vídeo de hoje eu irei abordar sobre dois personagens ilustres da nossa história, dois homens que são merecedores de serem estudados, de serem lembrados pela grandeza do que fizeram por nossa pátria. Eu irei falar de Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II, e sobre o Barão de Mauá. Para início de conversa, eu vou falar sobre Pedro de Alcântara, que era filho de Dom Pedro I e herdeiro do trono do Brasil. Pedro I, ao enfrentar uma série de problemas no Brasil e uma crise em Portugal, uma crise política, então ele tem que abdicar do trono e partir para Portugal. E deixa aqui o seu filho Pedro de Alcântara, que na época era menor de idade e não poderia assumir o trono. Então, por conta da insatisfação que havia durante o governo de Pedro I, mais os problemas de Portugal, ele precisou de abdicar do cargo em 1831. Então o imperador deixou o trono para o seu filho quando atingisse a idade de 18 anos, exigida pela Constituição de 1824. Então, Pedro II, ele chega ao poder a partir de um golpe, o golpe da maioridade, que eu explicarei daqui a pouco. Então, ao chegar ao trono, o seu primeiro ministério foi o Ministério Liberal, que logo em seguida foi substituído por um Ministério Conservador. Então, Pedro II, ele se viu no meio de uma disputa entre liberais e conservadores pelo comando do Brasil. Os liberais, eles tinham uma mente mais aberta para a política, para a economia, até mesmo para a mudança de regime de governo. Já os conservadores, a elite, a oligarquia brasileira, queria tudo como sempre esteve, sem mudanças, porque isso era do interesse deles. Então, alguns fatos importantes sobre o golpe da maioridade. Então, em 23 de julho de 1840, por meio de uma medida constitucional, Dom Pedro de Alcântara, com 14 anos e 7 meses de idade, teve sua maioridade antecipada e foi coroado como Dom Pedro II e assumiu o trono imperial. Então, juridicamente falando, aqueles que estavam incumbidos de cuidar do jovem, do garoto, filho de Pedro I, juridicamente manipularam ali e deram a maioridade a ele. Quando Pedro II ainda não podia assumir o trono, o Brasil viveu um período da regência, ou das regências, onde algumas pessoas foram incumbidas de reger o país até arrumaram a solução ou a maioridade para que Pedro II chegasse ao trono. Então ele chegou ao trono a partir de um golpe, que mudaram as leis ali para que ele assumisse com 14 anos de idade e não 18, como era na lei da época. Outro detalhe, a primeira metade da década de 1840 foi marcada por conflito entre liberais e conservadores, como eu disse para vocês. O problema, para resolver esse problema, então se instaura no Brasil um parlamentarismo, que também se tornou um parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque Pedro II, ele tinha em suas mãos o poder moderador. É aquele poder que dava a ele a garantia da palavra final, contrariando o que é o parlamentarismo, que no parlamentarismo são os membros do parlamento quem decide e não
uma única pessoa, o voto da maioria. Então o regime foi implantado para atender os interesses da elite agrária do país. Veja bem, essa elite agrária, essa elite sanguessuga que esteve desde os primórdios da nossa nação, sugando a estrutura de governo, ela se encontra aqui, né? Então essa elite, essa oligarquia é quem dava as cartas e pressionava até o imperador. Então no Brasil o sistema do parlamentarismo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque era o imperador quem nomeava o presidente do Conselho de Ministros e outros integrantes do Conselho de Estado, diferentemente da proposta parlamentarista. A Guerra do Paraguai também foi a guerra que aconteceu exatamente no período em que Pedro II estava no poder. Ela aconteceu de 1864 a 1870 e começou quando o ditador Solano Lopes quis ampliar o território do Paraguai, tomando terras argentinas, do Brasil e do Uruguai. Essa guerra foi uma tragédia para o Paraguai. Cerca de 80% da população paraguaia morreu nessa guerra. Foi considerado o maior conflito da história ocorrido na América Latina. A Guerra do Paraguai foi resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia do Prata. Outro detalhe importante do período de Pedro II foi sobre a escravidão. Após pressões internas e externas, o parlamento brasileiro aprovou medidas que gradualmente acabavam com a escravidão. E foi bem gradual, foi bem lento, né? Em 1850, depois de muita pressão dos ingleses, o governo imperial promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro, né? E pôs fim ao tráfico que acontecia dos navios que traziam negros para o Brasil. Em 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre, que dizia que toda aquela criança nascida a partir daquela data seria livre. Mas como livre se os seus pais estavam escravizados, se a sua mãe estava escravizada, a tendência dessa criança era continuar sendo escrava. Em 1885, nós temos a Lei do Sexagenário, que daria liberdade para quem tivesse acima de 60 anos. Mas como dar liberdade para uma pessoa acima de 60 anos sem dar-lhe condições de sobreviver? Então, muitas vezes a pessoa preferia continuar escrava porque pelo menos ela tinha um lugar onde ficar. Então, em 1850, depois de muita pressão dos ingleses, o governo imperial promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro, né? E depois, 13 de maio de 1888, o país aboliu a escravidão. Por quase todo o império, todo o período imperial, a mão de obra no Brasil era escrava. Então foram os negros que criaram a estrutura, as bases para essa nação. Isso só mudou na metade do século XIX, quando os europeus, italianos e tantos outros povos vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras e substituir a mão de obra nas fazendas no lugar dos escravos. Então, o fim do império se deu, né, a partir de ideias republicanas que ganharam simpatizantes dentro dos novos grupos sociais do Brasil após a fim da escravidão. Então, após a fim da escravidão, nós tivemos aí o fim do império, ou o império chega ao seu fim exatamente na mesma época em que a escravidão no Brasil. Em 15 de novembro de 1889, sob o comando do Marechal Deodoro, ocorreu a proclamação da República. Marechal teria traído a confiança de Pedro II. Então, ele traiu a confiança, a amizade de Pedro II e proclamou a República do Brasil.
Pedro II foi retirado do cargo e expulso do país 2 dias depois e faleceu em decorrência de uma pneumonia enquanto morava na França em 1891. Ele já estava com a saúde debilitada, com problemas de diabetes e uma série de outras consequências. Ele então falece em 1891 sem retornar ao Brasil, infelizmente, né? Outro personagem que merece destaque, que merece ser reconhecido e que viveu contemporâneo de Pedro II foi Barão de Mauá, que teve um papel importantíssimo para o Brasil. Ele foi um grande empresário, um grande visionário liberal, um homem que investiu muito no Brasil, um homem que fez com que o país evoluísse muito no seu período. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. A família dele veio dos Açores, que é um território autônomo de Portugal, um arquipélago no Oceano Atlântico. Então a família dele vem para o Brasil em busca de oportunidades. Ele nasceu em 1813 em Arroio Grande e o seu nome era Irineu Evangelista de Souza, que futuramente receberia o título de Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá. Em 1819, seu pai é morto no Uruguai enquanto buscava gado. Com 9 anos de idade, seu tio o leva para o Rio de Janeiro, onde começa a trabalhar em uma loja de tecidos. Autodidata, ele aprende matemática e contabilidade e começa a se destacar nos trabalhos. Em 1829, por motivo de falência do seu patrão, Antônio Pereira de Almeida, o patrão dele faliu, Irineu começou a trabalhar na empresa do comerciante escocês Richard Carruthers, o novo trabalho de Irineu ganha, a partir do novo trabalho, Irineu ganha a confiança do patrão e logo se torna o controlador da empresa, que era especializada em importação e exportação. No século XIX, Irineu, ou futuro Barão de Mauá, foi o maior empresário do Brasil. Seu poder econômico ultrapassa os limites do Brasil e chegam à Argentina e Uruguai. Também foi considerado o pioneiro no processo de industrialização. Entre 1846 e 1874, Mauá criou várias empresas, ele era um visionário. Ele criou o Estaleiro e Fundição da Ponta de Areia em Niterói, a Companhia de Rebocadores a Vapor para o Rio Grande do Sul, a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, a Companhia Fluminense de Transportes, o segundo Banco do Brasil, porque o primeiro havia tido problemas e falido, então ele recria o Banco do Brasil, a Estrada de Ferro Petrópolis e uma série de outras empresas e investimentos no Brasil e exterior. Em 1867, Mauá figurava entre os homens mais ricos do mundo. Irineu, o futuro barão, ele inicia grandes projetos, as ferrovia Minas-Rio, gasoduto no Rio de Janeiro e frotas de navios pela Amazônia. Com sua habilidade para negociar, Irineu contribuiu muito para o progresso do Brasil e sua fama aumentava cada vez mais. Assim como aumentava a sua fama, aumentava também as pessoas que se incomodavam com ele. Aquelas pessoas que não concordavam com a sua visão, com o seu modo liberal de ser. Então, em 1854, na cerimônia de abertura da Estrada de Ferro, o imperador Pedro II nomeou Irineu Evangelista de Souza com o título de Barão de Mauá. Cerca de 20 anos depois, ele recebeu o título de Visconde de Mauá. Então, em 1857, Barão de Mauá tinha 10 empresas operando em vários projetos em desenvolvimento.
Ele abriu filiais de banco em várias capitais brasileiras e também na cidade de Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Ele era um vanguardista. Seus projetos representavam uma grande ameaça para os setores conservadores do governo e para o próprio imperador. Então, com a sua visão vanguardista, ele estava incomodando os conservadores, que não queriam que nada mudasse no Brasil, que toda a estrutura brasileira continuasse como está, porque estava interessante para os conservadores, e Dom Pedro II também começa a se sentir incomodado com ele por causa da pressão dos conservadores, ali na tentativa de prejudicar e impedir o ímpeto do Barão de Mauá. Em 1859, o governo brasileiro passa a ter forte domínio sobre a atividade privada e começa a fazer contenções sobre a iniciativa privada. Ou seja, o governo começa a interferir na iniciativa privada, sob pressão dos conservadores, exatamente para barrar as ideias liberais do Barão de Mauá. Então, Barão de Mauá, que era o mocinho, passou a ser visto como o vilão da história, porque os inimigos eram muitos e então a própria pátria, o próprio governo brasileiro o trai. No Brasil já não havia mais espaço para os projetos de Mauá e já a pátria começou a lhe negar as oportunidades e reconhecimento. Mauá viveu num contexto em que as forças do liberalismo e do protecionismo se enfrentavam no Brasil e suas ideias visionárias desafiavam e ameaçavam as elites políticas do Império, tornando o Visconde alvo de intrigas e sabotagens sistemáticas pelas forças do conservadorismo e da estrutura econômica e social. A perseguição sobre ele foi tanta que as suas empresas entram em processo de falência. A sua falência foi causada propositalmente e podia ter sido evitada com um empréstimo do governo, o qual lhe foi negado. Ele vendeu seus bens e pagou todas as suas dívidas. A rejeição pelas ideias visionárias de Mauá levou o Brasil ao atraso em seu desenvolvimento. Então, as forças conservadoras impediram, prejudicaram o Brasil. Quando eles começam a atacar Barão de Mauá, levarem à falência suas empresas, isso causou um retrocesso na economia e na industrialização do país, porque Mauá tinha muito a contribuir para a modernização do país, mas as forças conservadoras, as forças oligárquicas, elas não queriam que isso acontecesse. Então o Visconde de Mauá faleceu no dia 21 de outubro de 1889, aos 75 anos de idade, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu estou terminando aqui este vídeo, mas é importante que você saiba sobre Dom Pedro II, sobre alguns acontecimentos de seu governo e também que o Brasil teve um grande empresário, um grande visionário, um grande investidor que poderia ter levado o Brasil num outro patamar de industrialização e nós poderíamos ter uma indústria muito melhor do que nós temos hoje se a elite, se a oligarquia brasileira, por inveja e por maldade, não tivessem atrapalhado e levado o Barão de Mauá à falência. Eu termino aqui este vídeo, agradeço a todos e em breve eu estarei de volta com novos vídeos. Um abraço.